Vamos levar nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Ele seja conosco nesta noite. Cada um faz a sua prece. Que assim seja. Fiat Lux. Viu que você fala diga, olha, Jair, diga a Jair que venha para ficar aqui. Jair, que está precisando. Vamos. Trabalho de hoje. Cadê Tainá? Olha ali. Tainá me deu isso aqui. O que está escrito aqui é: só passei para saber da sua saúde, esperando sempre que esteja bem. Da sua casa, orando para que esteja em paz, da sua família, esperando que esteja em harmonia, de seu trabalho, desejando enorme progresso, e de seus problemas mais bobos, almejando uma solução, das suas finanças, esperando que você prospere, da sua vida sentimental, torcendo para que você tenha um amor. Um só, né? Das suas preocupações, pedindo a Deus que você encontre tranquilidade. Se você se sente só, tomara que eu perceba que eu estou sempre aqui. Deixa eu ver. Se sente em total abandono, quero que encontre apoio na fé. Só passei para te desejar bom dia, boa tarde, boa noite. E para que saiba que estará sempre acompanhado pelo bom pensamento desse anjo, ela. Cadê Tainá, deixa eu ver, levanta ela aí. Olha ali. Foi. Essa menina, quantos anos tem? Hein? 7. Ela só anda sorrindo. Agora, ela não pode andar, porque qualquer esforço
quebra o fêmur, o outro osso da perna. Então ela só anda engessada. Mas mesmo assim é uma pessoa, é um espírito extraordinário. Ela é que consola a mãe. Ela. E sempre sorrindo, nunca revoltada. Então é um espírito que está dando exemplo, não só à família, mas a todos nós. Às vezes as pessoas se queixam muito. Há um caso até de uma pessoa que vinha se queixando que não tinha sapatos. E adiante encontrou um homem, uma pessoa que não tinha os pés. Então ali está um exemplo de um espírito que está sabendo lidar com a sua provação. Isso é muito importante. E a mãe que tire proveito dessa lição. E todos nós também. Então Tainá é uma pessoa muito especial para mim. É igual aquela que está aqui, Chante. E quem sabe se na segunda edição, talvez ela faça parte aqui do livro, viu, Tainá? Mas como exemplo de vitória, de luta e de recomeço. E a gente sempre está recomeçando. Mesmo que a vida seja adversa, mas é um recomeço. E que nós devemos aproveitar. Há pessoas que blasfemam, há pessoas que acham que Deus é injusto, acham que não merecia o que está passando. Mas todos nós, não é que mereçamos, mas precisamos. Eu acho que a necessidade fundamental para o espírito, não de ele sofrer, mas saber enfrentar o sofrimento, ter força para enfrentar a dor e mais ainda, lutar para superar todos os seus problemas, ou pelo menos superar aquela capacidade de criar problemas. Então Tainá é realmente um espírito exemplar e eu tenho aprendido muito com ela, muito. Que essa vida é um aprendizado constante. Todos nós precisamos aprender, não é aprender a viver, é aprender a estar neste mundo, a enfrentar todas as vicissitudes e os resultados dos atos que praticamos. É para isso que nós estamos aqui. Não para pagar débitos à lei de Deus exatamente, ou para nos reabilitar com os nossos desafetos, mas para que aprendamos a despertar em nosso íntimo as nossas inerentes disponibilidades, melhor, potencialidades. É esse o trabalho, é difícil, não é fácil. As pessoas que recorrem a vários tipos de expedientes para talvez burlar a lei de Deus, sair daqui verdadeiros anjos, mas não é assim. Não é infelizmente que nós sofremos, é necessariamente que nós sofremos. É muito diferente. Então não amaldiçoem a dor e nem o próprio sofrimento. Também não devemos abençoá-lo, mas saber como lidar com a dor e o sofrimento. É aí que está o mérito do espírito. É aí que está a virtude. É entre a dor e o sofrimento a resignação. Uma resignação não aquela pacífica, subserviente, mas aquela que luta silenciosamente para superar esses dois grandes acicates, essas esporas do homem. Então é aí que está a dialética da existência, a dor, o sofrimento e a luta. Esse é o convite que a própria existência nos faz.
Então, aprender a conviver com a doença, com os reveses materiais, com os problemas da família, com os problemas no trabalho, é muito difícil. Poucos não se revoltam. A maioria se sente inconformada, injustiçada, mas infelizmente ou felizmente é assim que funciona. Infelizmente ou felizmente, de acordo com a ótica de cada pessoa. É muito difícil a pessoa encontrar alguém que abençoe o sofrimento. Uma certa feita eu fui visitar uma senhora, ela me chamou, ela estava no seu leito de morte, para que eu fizesse uma oração com ela, um passe. E a filha não acreditava em nada. Também era até indiferente ao sofrimento da mãe. E ela me levou ao quarto da sua mãe e ficou perto. E enquanto eu estava dando passe, essa senhora dizia: bendita a dor, bendito o sofrimento. E a filha, assim, atrás da cama, fazia assim, ó. Só um louco diz uma coisa dessa, não é? Então, esses espíritos não são bem compreendidos, são tidos como loucos, são tidos como conformados, e não é por aí. Então, as pessoas têm que se revoltar, têm que xingar, blasfemar, achar que Deus é injusto, que só dá azar na vida, que não dá certo em nada, a sua vida é um fracasso. Essas pessoas pessimistas sofrem muito, porque não encontram uma razão de ser para os seus sofrimentos. Quando a doutrina espírita surgiu no nosso plano, a partir de 1857, em Paris, foi uma revolução. Não que ela pregasse o conformismo, não. Eu estou sofrendo porque é meu karma, eu fiz por merecer. Não é por aí, não. Ela explicava, e como explica, ela elucida, ela dá um motivo justo para os nossos sofrimentos. É uma resposta que eu acho que a humanidade estava buscando, procurando. Não entregar a Deus ou aos homens, ou certos homens, que se colocam na posição de representantes de Deus na Terra, mas encontrar nela mesma pessoa as forças de que ela possui para superar aqueles problemas, ou pelo menos aceitá-los, não com conformismo, como disse antes, mas sabendo que tudo aquilo é episódico, é passageiro e serve para lhe chamar a atenção da própria circunstâncias da vida. Então, às vezes as pessoas se queixam que eu sou contra autoconhecimento, autoajuda e tal. Eu não sou contra nada. Agora é preciso que nós tenhamos uma visão realista da vida, sem nos enganar. Uma pessoa não pode se tornar de uma hora para outra boa, perfeitamente boa, excelentemente, vamos usar esse um termo até, talvez seja um neologismo, equilibrada, harmonizada. Ninguém vai conseguir isso. Por quê? Mesmo até que se isole. Porque nós somos gregários, nós vivemos dentro de uma sociedade injusta, onde há má distribuição da renda. Aí entra os aspectos políticos também. Às vezes as pessoas descartam esses aspectos políticos, tem nada a ver com o problema emocional, tem e muito. Tem os aspectos políticos, culturais, étnicos, ético e aí por diante. Então a gente tem que se preparar para enfrentar tudo isso. Se uma pessoa se harmonizar, suponhamos, efetivamente, ela vai ficar deslocada nesse contexto. Ela faz parte de um processo cultural. Ela não pode se despojar
de certas posturas, mesmo que essas posturas a contrariem, mas ela tem que adotar essa postura, não também para fazer parte do todo, mas para fazer parte de um processo a que todos nós estamos jungidos, vinculados, subordinados até, diria. Então é preciso que nós enfrentemos problemas de frente, conscientemente, e tentar resolvê-los. Agora, sem pieguismos, sem falsas atitudes, porque depois nós vamos sofrer e muito quando entrarmos em contato com, muitas vezes, brutais realidades. As pessoas não estão preparadas hoje para certos aspectos gerados na nossa cultura, por exemplo. Nós estamos preparados para a violência de todo o gênero e todo o tipo. Não é só aquela violência de termos um revólver, uma arma apontada pela nossa cabeça, de sermos furtados ou roubados, mas a violência em nível cultural, estrutural, político, social, familiar. Há muita violência dentro de casa. A violência verbal, por exemplo, que machuca, que humilha. Então nós estamos preparados para isso tudo? Não estamos, infelizmente. Seria bom se estivéssemos, mas não estamos. Então há pessoas que exageram, acham que tem que se auto-iluminar, tem que se auto-encontrar. Isso daí é o que se chama de utopia. Utopia de Thomas More significa em lugar nenhum. Ele idealizou um local cujas leis estavam além da realidade das culturas na face da Terra. Então elas refletem isso. Olha, uma certa feita, uns antropólogos ingleses fizeram uma pesquisa com os índios chamados senóis, na Birmânia. Eram pigmeus, mas eles se recusavam a viver na chamada civilização. Eles queriam ficar ali. E houve um respeito a essa exigência dessas criaturas. Mas alguns antropólogos ingleses resolveram visitar esse povo e levaram canivete, lanterna, rádio de pilha, tudo que faz parte da chamada civilização. Aparelho de barbear, tudo. Pois bem, antes de entregar os presentes, eles observaram o comportamento cultural daquele povo. Resolveram não dar presente nenhum, que eles iriam violentar aquela cultura. Basta dizer que eles, na sua ignorância, não havia o conceito de família. Quando nascia uma criança, pertencia ao grupo. Isso evitava até problemas freudianos. Então, quando nascia a criança, o grupo a adotava. Aí não havia mãe nem pai. Todos eram responsáveis por todos. Foi a maior forma, assim, ética, de cultura que eles encontraram na vida, e se retiraram em silêncio e até envergonhados. Que aqueles pigmeus estavam dando um exemplo notável de cultura, de estruturação de cultura. Isso é notável.
Então, todos viviam para o grupo, e o grupo vivia para todos. Isso, quando nós vamos alcançar? Quando é que nós vamos alcançar? Existe uma diáspora, nós vamos usar esse termo, uma Babel. As culturas são diferenciadas, as línguas. E tem uma coisa, eles preservavam a cultura do seguinte modo: não se misturaram sexualmente com outras culturas. Lá embaixo. Não se misturavam com os habitantes daquela floresta. Eles se preservavam. Isso, eles tinham a consciência de que, se houvesse qualquer miscigenação, a sua cultura estaria comprometida. Então, eles sabiam perfeitamente disso. Nós não temos ainda essa estrutura. Vejam só, parece um contrassenso, um nonsense. Uns selvagens lá na floresta que aprenderam a viver melhor do que nós. Não havia então egoísmo entre eles. Nada era meu, tudo era nosso. Não havia o conceito de propriedade. Não havia também a sucessão de bens, que todos os bens eram da comunidade. Se pescava, os peixes eram do grupo e não de quem pescou. Não havia clã, o que contraria o nascimento das sociedades modernas ou das culturas modernas. Então, todos viviam para todos. Foi uma das maiores lições. Esses antropólogos foram da Universidade de Cambridge, eles voltaram entusiasmados e envergonhados. Então, estava ali um exemplo vivo da sociedade do futuro. A sociedade do futuro há de viver assim. Pelo menos eu espero. E vou estar lá. E vocês também. Então, a sociedade do futuro, muita coisa vai acabar. O egoísmo, o problema o egocentrismo, o nacionalismo, essa divisão de línguas. Um dia vai ter que acabar, para que o homem possa viver em paz. E aí sim, iniciar o seu voo rumo ao despertar efetivo das suas imanências. Porque nós não vamos em busca da perfeição, a perfeição está em nós todos. Não é uma busca o progresso. A gente pode encontrar na evolução, processo evolutivo, a evolução natural. Mas uma coisa é muito importante: a evolução está ligada aos processos mesológicos, ao meio. Cada vez mais, vocês observam, o homem, desde que saiu da caverna, ele vem se ajustando ao meio, porque o meio já estava completamente pronto para receber o homem. A proporção que ele foi se desenvolvendo através das gerações, ele foi se adaptando ao meio. O espírito é diferente. O evolver do espírito, o espírito não evolui, evolve, é diferente. Evolui no campo biológico, evolver no campo ético, espiritual. O espírito vai evolvendo. E um dia, o evoluir vai estar sempre de acordo com o envolvimento do espírito. É como se nós estivéssemos em busca do espírito, que somos nós mesmos. E pelo menos é assim que eu penso. Então nós estamos numa fase ainda, diria, primária de evolução. Mas o espírito está aqui. Eu sou o espírito. Eu estou esperando o momento em que a evolução me permita atuar dentro mesmo até do mundo corpóreo de uma forma mais sistemática.
mais equilibrada e mais justa. Por enquanto é o primado da violência, do desrespeito às leis, do desrespeito ao homem, ao ser humano, do desrespeito à natureza, de desrespeito aos animais. Mas um dia isso tudo vai ter que acabar. E aí, como eu disse, será a era do Espírito. Eu sei que é uma coisa muito longínqua, talvez alguém pense que eu sou utópico, que eu estou fantasiando, mas é assim que eu entendo o no túmulo, aí a vida seria injusta. Aí eu não gostaria de estar aqui. Porque a gente sempre tem essa perspectiva nostálgica do nunca mais. Como dizia Edgar Allan Poe. Então essa perspectiva nostálgica do nunca mais é a morte. É a certeza de que tudo vai acabar no túmulo. Eu digo certeza porque a maioria pensa assim. A maioria se conduz dentro dessa infeliz perspectiva. Então tudo vai acabar no túmulo. Será? A inteligência, o amor, os ressentimentos, tudo que nós alimentamos, o talento, o conhecimento que nós desenvolvemos através do tempo, tudo vai se esborroar no túmulo, tudo vai se acabar lá. Então será nosso destino, um cruel destino, a morte. Será que nós não vamos superar isso, como Jesus superou e deu exemplo? Ele morreu na cruz, mas morreu como nós vamos morrer, e como nós já morremos, ele morreu e voltou. Ele veio dar o testemunho da imortalidade. Não me falem em ressurreição, pelo amor de Deus. É uma invenção dos teólogos. Nunca se falou na antiguidade, na época de Jesus, em ressurreição. Se falava em reencarnação. E ele mesmo falava em reencarnação. Vocês sabem daquele diálogo que teve com Nicodemos, aquela advertência sobre João Batista, que era Elias reencarnado, e ninguém percebeu. Ele disse isso claramente, está lá nos evangelhos. Então não se falava em ressurreição, se falava em reencarnação, é diferente. Então ele morre e retorna. Olha, foi a maior mensagem de Jesus, ou pelo menos foi a mensagem que deu respaldo à sua palavra, aos seus ensinamentos. Ele não poderia falar o que falou, senão a seres imortais. O que adianta reeducar o espírito, ou educar o espírito para a morte? Não é cruel? Desenvolver, não é, seus sentimentos, sua inteligência, e depois acabar no túmulo, na podridão, na escuridão tenebrosa, solitária e cruel do túmulo. Então ele deu aquela mensagem, a mensagem toda de Jesus é imortalista. E ele deu prova dessa imortalidade. Então ele chama o homem a atenção. Nós somos imortais. E a prova foi Tomé. Tomé, quando pôs o dedo nas chagas de Jesus, ele provou que ali estava Jesus. E mais, segundo Kardec e as pesquisas realizadas após Kardec, qualquer coisa que aconteça com o perispírito repercute no corpo físico. Foi o que aconteceu. As marcas da crucificação ali estavam.
nas mãos, nos pés, no flanco direito, na cabeça, por causa dos espinhos. Então, a prova da imortalidade, quem deu aos homens foi Jesus. Não foi Kardec, nem os grandes pesquisadores, foi o próprio mestre que veio dar para robustecer, para sedimentar a sua mensagem. Ele não poderia vir para aqui para pregar apenas aos homens de sua época, e por extensão literária aos homens de épocas futuras. Então Jesus fala ao Espírito. Repare o que ele disse com a própria mãe, que a gente não entende. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem estava ali falando era o Espírito, que não tem mãe. Então ele falava e se comportava como Espírito, diferente de nós outros. Nós ainda não temos essa capacidade. Ele possuía e possui pelo processo de evolução e do evolver. Ele chegou àquele ponto através de reencarnações sucessivas. Porque eu, particularmente, não acredito que Jesus tenha sido o Filho único de Deus. É unigênito. Isso, para mim, não é verdade. Sinto muito, contrário a algumas disposições teológicas. Então, diga que somos filhos da descendência. Que descendência? De Adão e Eva. É assim que querem que funcione. Mas isso é fantasia. Isso não pode, não é, ser apreciado e aceito por pessoas que raciocinam e que querem encontrar a verdade. Encontrarás a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. A que verdade ele estava se referindo? A verdade que é a própria vida. Nós ainda não sabemos o que é a vida, e muito menos o que é existência. Que vida é isso aqui. Existência é perenidade, é do Espírito. A existência está ligada ao Espírito. O Espírito existe e existirá para todo o sempre. A vida é episódica. Ela se divide temporariamente, enquanto que a existência não, é um contínuo, é imperecível. Nas mensagens de Jesus nós vamos encontrar justamente isso. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. Nós também o somos. Porque ele é imortal, nós também somos. Nós podemos até, quem sabe, aí eu estou idealizando, né? Quem sabe se mais tarde, nessa multiplicidade incontável de mundos, quem sabe se nós, depois de um processo assim longo, muito longo, de evolução e de envolvimento, nós não vamos ser também Cristos em outros mundos. Quem sabe se nós não estamos nos preparando para isso? Ah, mas isso é um absurdo. Não é não. Porque nós não estamos aqui sem uma razão de ser. Eu estou tentando encontrar um motivo do porquê da vida e da necessidade da existência. A gente tem que encontrar uma razão de ser, mas não aqui entre nós, porque por maior que seja o pensador, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses grandes construtores de ideias do passado, da Idade Média, do Renascimento, por mais brilhantes que eles tenham sido, nenhum encontrou a razão de ser da vida. Especularam. Eles procuraram-se a ter assim, o que é a virtude? O que é a felicidade?
Heráclito de Éfeso chegou a dizer que felizes são os bois quando encontram ervilhas para comer. É o conceito de felicidade ligado aqui ao aspecto puramente orgânico, material. Será que nós também temos um conceito de felicidade? E se nós o temos, será que corresponde à realidade do espírito? Ou corresponde à situação hoje que nós temos neste mundo? Logo, é um conceito ligado a um processo político, social e cultural, e não espiritual. Porque o que é a felicidade? Eu escrevi um livrozinho sobre a filosofia, o Espírito, o Senhor dos Elos Perdidos, em que eu tento, a base de Ésquilo, com as suas fábulas, tentei encontrar o conceito de felicidade nesses homens, nesses pensadores, e não encontrei. Por quê? É uma coisa muito pessoal. Ainda não é um processo coletivo, é um processo individual. Coletivo seria para aqueles pigmeus. Perguntássemos a eles, o que é felicidade? Eles iam viver em grupo e em harmonia. Poderia ser o conceito que eles alimentam de felicidade. E qual é o nosso conceito de felicidade? Os bois encontram as ervilhas e ficam felizes. E o que nos faz feliz? Não é uma coisa muito idiosincrásica, muito pessoal, muito íntima. Então a gente não pode generalizar o conceito de felicidade, nem também o de virtude, porque sempre estará de acordo com os valores éticos instituídos através de um processo chamado consuetudinário. Que processo é esse? São os costumes determinando os hábitos. Quando os costumes determinam os hábitos, aí nós temos o processo consuetudinário. Reparem na Inglaterra, existe um processo consuetudinário, uma legislação baseada nos costumes. São as leis não escritas, mas obedecidas por todos. Já é um laivozinho de harmonia cultural, social. Mas parou por aí. Foi realmente um trabalho notável, isso vem desde eras remotas. Então nós precisamos encontrar esse conceito dentro de nós mesmos. E tem uma coisa, vamos nos satisfazer com ele. Não vamos, eu, por exemplo, não vou atrás de ninguém que diz que, olha, a felicidade é isso. Eu digo, para ele é. Mas será que é para mim? Se eu penso como ser imortal, pelo menos me esforço para pensar como imortalista. É claro que o meu conceito de felicidade não está ligado às coisas mundanas. O conceito de felicidade não está ligado às coisas que eu posso ganhar e perder, ou aquilo que eu ganho e deixarei com a morte, ou aquilo que eu tive. Eu acho que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente tem sem conquista. Nós temos, nós somos, é o vir a ser. Então, eu sou, eu tenho. Nada que eu tenho, eu conquistei, porque eu já trouxe imanentemente. O que eu tenho é despertado através do processo cultural, através desse contato com outras pessoas, da minha interação com os valores sociais, é o interagir na sociedade. Isso não cresce, o espírito não cresce, desperta, quando ele tem consciência da sua realidade, e a maioria não tem, infelizmente. Quando os teólogos, exegetas, pegaram o pensamento de Jesus, eles verificaram que se baseasse a teologia no pensamento de Jesus, a Deus religião. Porque o próprio Jesus, nas suas palavras, nos seus conceitos, nos seus valores, nas suas admoestações, ele não criou nenhuma religião.
Religião é produto do homem, pseudamente baseada em Jesus. E não é. Eles pegaram a figura carismática de Jesus e criaram a religião. Então, são religiões que dizem mais respeito aos interesses e necessidades dos homens do que o pensamento lúcido e brilhante e existencial de Jesus. Vocês reparem uma coisa interessante: as parábolas. Leiam as parábolas. Eu fiz até uma comparação entre fábulas e parábolas. Olha, há uma identificação eletiva muito grande. Nas parábolas, Jesus exuma, põe para fora todo o lixo emocional do homem. Põe tudo. Ali tem inveja, tem o egoísmo, tem... Vocês já repararam isso? Depois ele dá a lição. Ele oferece o quê? O antídoto. Nas fábulas, 400 anos antes de Jesus, já se elaboravam as fábulas, os animais ganham o quê? Os sentimentos humanos. E assim se comportam. Vejam só. Então, o Ésquilo e tantos outros, Esopo, eles conseguiram uma coisa fantástica. É um trabalho maravilhoso de pura psicologia. Eles fizeram com que os homens parecessem, como realmente o são, piores do que os animais. Olha, quando perceberam isso, as parábolas, ou melhor, as fábulas chocaram, criaram um frisson, como dizem os franceses. Quando verificaram que os animais são em nível de cultura, porque existe uma cultura animal, forjada através de instintos e certas manifestações emocionais, eles verificaram que os animais têm maior capacidade de viver no plano em que vivem do que os homens. É o mesmo plano, não é diferente. É o mesmo planeta. E, no entanto, essa distância imensurável. No entanto, os animais têm, a propósito, os sentimentos que nós temos, até as doenças. E uma coisa, certas raças são absolutamente fiéis. E os homens são? Existe uma fidelidade assim, generalizada? Então, há um respeito no mundo animal que nós ainda não temos. Repare, eu peguei os pigmeus, peguei os animais. Eu não estou subestimando o homem, mas o homem precisa aprender a viver. E a viver em grupo. E saber das suas potencialidades. E saber das suas fraquezas. Se vocês quiserem se conhecer, não um pouco nessas práticas de inteligência emocional, isso não vai levar a lugar nenhum. Façam o seguinte, eu faço. Quando me bate a coragem. Chega no fim do dia, parar, eu faço uma prece, uma meditaçãozinha e pergunto: Bernardo, eu não sou capaz de fazer por 24 horas. Eu faço no fim de semana. O que foi que você fez durante a semana? O que você pensou? Porque a gente não faz, mas pensa. E se pensa, faz. Porque todo pensamento gera uma imagem. Todo pensamento, a força imagética nossa é impressionante. Então, de qualquer maneira, nós realizamos. Daí vem até algumas obsessões, para estabelecer uma identificação com espíritos que pensam da mesma forma, ou parecido. E aí eu perguntava a mim, eu não tive mais coragem, não. Eu vou parar por aí, antes que a coisa... E aí a gente vai se conhecendo, e vai tentando diminuir
a intensidade dos erros que praticamos. Porque eu acho que nós não estamos aqui, não, por exemplo, eu não estou aqui para ser bom, eu estou para deixar de ser ruim. E uma coisa segue a outra. Então eu sou ruim e quero deixar de ser ruim. Mas ruim não é no sentido de, bom, eu sou um devasso, eu sou viciado. Não, é dentro da estrutura em que nós vivemos. Uma estrutura cheia de corrupção, de problemas emocionais, problemas afetivos, problemas profissionais, e aí por diante. Nós vivemos num caldeirão. E ai de quem tente sair dessa situação. Vai viver isolado. Ou então, se uma pessoa, suponhamos, nossa suposição, ela se auto-ilumina, está linda, maravilhosa, né? Poderosa, né? Aí vai para um meio corrompido. O que é que vai acontecer? Ela vai ser esmagada. O que foi que fizeram com Jesus? Jesus era um corpo estranho na sociedade do seu tempo. Ele incomodava. Aí os anticorpos, né, agiram. E a eliminação dele foi justamente por isso, que ele estava incomodando. Ele estava criando problemas para a sociedade. As suas parábolas eram divulgadas em todos os lugares. Teve uma mesmo que chamou a atenção do Sinédrio. E clamaram até pela eliminação de Jesus. A do samaritano. Aquela parábola é notável. O sujeito é assaltado, está lá se esvaindo. Vem o levita, que era o intelectual da época, passa ao largo. Aí vem um sacerdote, olha e vai embora. Aí vem um samaritano, homem do povo, uma facção judia ou judaica desprezada. Aí vai, socorre o sujeito, leva para um lugar, para uma estalagem, paga a hospedagem dele, trata dele e vai embora. E aí? Por que o levita, o intelectual, não socorreu aquele homem? Por que o sacerdote não socorreu? Aí vem um homem insignificante, desprezado pela comunidade, e socorre. Que lição Jesus estava dando ali naquele momento e para toda a humanidade, de todas as épocas? Que exemplo estava dando? Que lição ele estava dando? Uma grande lição. A pessoa pode ser sacerdote, mas não ter amor pelo próximo. A pessoa pode ser um intelectual, um gênio, e não ter amor pelo próximo. A pessoa pode ser um samaritano, uma pessoa insignificante, aqui no Brasil um José, um Joãozinho da Silva, e ter amor ao próximo. Isto mostra que o amor não está de acordo com o desenvolvimento intelectual, mas com o desenvolvimento ético do indivíduo. É muito diferente. Então, o amor que aquele samaritano sentiu pelo seu próximo é aquele amor que deveria estar prevalecendo em todos nós. Independentemente, aí está outra lição dentro da parábola, de casta, de posição social. O levita e o sacerdote não iriam socorrer um pobre homem do povo. Mas se ali estivesse um magistrado, se ali estivesse um príncipe, ele seria socorrido? Então, vocês vejam uma coisa, a cultura, a posição, embora, repetimos, vivamos em comunidade, em sociedade, dentro de culturas, às vezes culturas
que não correspondem às nossas aspirações. Às vezes eu falo assim de processos políticos, mas o que é que o Espiritismo tem a ver com política? Tem muito. Como nós devemos desenvolver essas potencialidades naturais dentro de uma cultura injusta, onde há má distribuição da renda? Como nós podemos ter paz? Que paz não é a resolução de conflitos. A paz não está entre dois conflitos. A paz está na justiça, e justiça social. Aí sim, esta que é a verdadeira paz. E ela só pode vir, e há de vir, do processo político, de que nós fazemos parte inalienante, já que somos seres políticos. Mas não é essa política partidária de conchavos entre partidos, é política no sentido aristotélico, no sentido humano, no sentido existencial até. É essa política de que nós espíritos, precisaríamos encontrar, não dentro do templo espírita, não dentro da igreja, mas dentro da sociedade, o subsídio de que precisamos para crescer. E isso não está acontecendo. E isso vem sendo explorado por algumas correntes religiosas. Há uma exploração. Venha que Deus resolve o seu problema. Você está sofrendo? Venha que Deus resolve. E criando uma casta de privilegiados, ou de pseudo-privilegiados, o que não é verdade. Então vocês não vão encontrar aqui, nem em qualquer outro templo, seja ele qual for, o subsídio que vocês precisam, de que nós precisamos, para despertar essas potencialidades existenciais. Isso cabe a nós todos, individualmente, como eu disse, e coletivamente. É para e passos. Então a pessoa não pode desenvolver essas potencialidades e viver num meio hostil. Ele vai ser massacrado. Então ele tem que fazer um trabalho inteligente. Então a politização de uma cultura, de um povo, é necessária para o desenvolvimento, ou melhor, o despertar das imanências espirituais. Aí o espiritismo ganha uma dimensão muito mais ampla do que aquela em nível emocional, em nível psicológico. Vocês vão ver, por exemplo, os pensadores argentinos, como Manuel S. Porteiro escreveu um trabalho, Espiritismo Dialético, como Cosme Marinho, que foi sociólogo, professor de sociologia da Universidade de Buenos Aires, espírita. Ele escreveu um tratado sobre espiritismo e sociologia. Ou então Humberto Mariotti, outro argentino, escreveu Parapsicologia ou Materialismo Histórico. Então esses grandes pensadores desenvolveram essas ideias, e são ideias notáveis que eu ainda não vi em congresso espírita nenhum. Discutir o problema político, mas não no sentido partidário, não para criticar, para dizer se há corrupção, se não há corrupção, se o governo é justo, se o governo é bom ou não. É no sentido existencial. É sob o prisma espiritual. É fazer uma pergunta: o que o espírito hoje encontra na sociedade para despertar as suas potencialidades naturais? O que é que nós estamos encontrando nessa sociedade? É uma sociedade que suscita revolta, inconformismo, insatisfação, pelo menos para a maioria das pessoas. É uma sociedade em que os noticiários bradam que focos de corrupção no governo. Tomemos como exemplo o nosso país. Então é uma insatisfação generalizada, é um descrédito nas instituições. Uma vez na Rádio Metrópole, me perguntaram sobre o que eu achava da violência. Qual
a causa da violência, eu digo, olha, eu não sei se é a causa principal, mas é uma das causas da violência, é a desmoralização do poder, como está acontecendo no Brasil. O poder judiciário está corrompido, o executivo está corrompido, e o poder legislativo está corrompido. Daí vem todo o quê? Um desgaste nas próprias instituições. Há um descrédito profundo nessas instituições. As pessoas não sabem mais onde vai explodir o próximo foco de corrupção. Então isso cria um descrédito. Mas não só nesse aspecto deveríamos estar analisando a doutrina espírita, mas sobre o aspecto existencial. Aí vocês vão no Livro dos Espíritos e lá encontram as leis morais no livro dos Espíritos. Não encontram lá? Que leis são? Lei de sociedade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei do progresso, e aí por diante. Não são leis políticas? Como nós podemos falar em liberdade sem falarmos em política? A que liberdade Kardec, os espíritos estavam se referindo? A liberdade social, a liberdade política. E não essa liberdade espiritual que na verdade não existe. E não existe em função do próprio, veja como, olha, imanentemente, como os espíritos, nós espíritos somos até cuidadosos, né? Que quando eu estava estudando assim o processo criminal, eu me lembrei de uma coisa interessante, aliás, pus até numa prova minha, e o professor Raul Chaves, né? Ele veio conversar até comigo. Eu disse, olha, eu baseei em Aristóteles, baseei somente nesse problema de emprestar ao Estado a liberdade. Mas eu procurei colocar dentro de alguma perspectiva que surgiu, não sei como, num estalo de Vieira, né? Ou numa eureka em mim. Aí eu disse, olha, a nossa liberdade é tão grande, é tão extensa, que nós criamos as leis coercitivas, chamadas leis penais. Quem as criou? O homem. Para quê? Para alimentar, para limitar o exacerbamento da liberdade. Isso mostra que nós temos liberdade plena, a tal ponto que nós mesmos a cerceamos. Aí a religião, isso vem desde o Código de Hammurabi, o grande governante da Babilônia. Aí as religiões tomaram de empréstimo isso. E procuraram cercear a nossa liberdade, não em função de um processo nosso, mas em função de um processo divino. Aí criou uma palavrazinha que era chave até hoje, chamada pecado. Então aproveitaram e criaram uma espécie de legislação pseudamente divina que limita a liberdade, mas era de tal forma que esmagava o homem. Agora a solução: você vem com seus pecados, você contrariou a lei de Deus, mas Deus tem uma solução para você. Confesse. Ore 550 Ave Marias, 450 Pai Nosso, e você será livre. Estará livre dos seus pecados. Está vendo aí? Isso prejudicou e complicou muito o processo de desenvolvimento cultural, principalmente no mundo ocidental. Então, nós precisamos das leis coercitivas, tanto assim que nós as criamos.
E novas leis estão surgindo a partir do momento da permissividade e da corrupção cultural. Então, nós não sabemos usar a liberdade. Nós mesmos temos essa consciência, e tanto a tivemos que cerceamos. Isso mostra o quê? O que é que se evidencia? A necessidade do espírito ter um freio. Se ele necessita de um freio social, ele precisa de um freio emocional, psicológico. E é ele que deve providenciar isso. A ninguém será dada essa faculdade, essa tarefa, a não ser nós mesmos. Através de que nós podemos cercear a nossa liberdade exacerbada. Ou aquilo que nós chamamos de liberdade, através de que? Da reflexão, através da análise das coisas, como tem um livro até de Paul Gibier, está aqui sobre isso, análise das coisas, está por aqui. Então é isso, analisando, fazendo reflexão, ponderando, medindo os prós e contras. Será que antes da gente tomar uma atitude séria em nossa vida, nós raciocinamos, nós meditamos, ou somos impulsivos? E aí vem o arrependimento. Mas por que eu fui fazer isso? Mas por que eu errei? Eu tinha tudo para acertar. Então nós precisamos cercear também essas atitudes. Por enquanto nós somos prisioneiros de nós mesmos. Nós nos aprisionamos através das leis coercitivas, através dos costumes, dos hábitos, através do pudor, através de tantos expedientes que nós mesmos criamos. Vejam que coisa fantástica. E não a religião, e não Deus. Vocês veem os 10 mandamentos. Não furtarás. Tá? Aquilo ali é invenção de Moisés. Por quê? Todo cerceamento, é uma coisa notável, pelo menos para mim. Todo cerceamento do homem está nele e não fora dele. E quando extrapola, aí vem as leis, vem a repressão, vem a coercitividade. Então, no frigir dos ovos, como dizia a minha avó, a nossa cultura precisa ser reanalisada através da antropologia cultural, através da sociologia, e verificar o seguinte, que tudo que há nas culturas humanas, especialmente no Ocidente, tudo é fruto da necessidade do homem se restringir para crescer. E aí vem um contrassenso, aí vem o paradoxo. Nós crescemos com a repressão? Sim, porque a repressão que nós criamos tende a podar os nossos defeitos e a manifestação das nossas inferioridades. Logo, nós crescemos com a repressão. Não é um paradoxo? Mas aí está a verdade. Então, ninguém cresce em liberdade plena. Uma certa feita, uma anacoreta se homiziou lá num monte e lá ficou sozinho, solitário. E uma pessoa, uma mulher, estava procurando saber o que era a vida. E buscava em todos os cantos. Um dia disse, olha, ali tem um homem solitário que talvez responda a senhora esta pergunta. E ela subiu e lá bateu a porta, ele abriu. Ela entrou e fez, olha, eu estou aqui para lhe fazer uma pergunta. Eu quero saber o que é a vida. Ele não soube responder. Porque quem se isola pensando que aquilo ali vai levar à consecução de algum ideal,
proposto pelo delírio está perdido. Porque nós temos que crescer, desenvolver essas potencialidades dentro da cultura que nós elegemos para reencarnar. E façamos parte desse processo de criação de leis para podar a nossa liberdade. Aí vocês veem uma coisa interessante, para finalizar, a permissividade, que é a quebra dessa coercitividade. Aí os desmandos, o desregramento, os vícios, as pessoas não têm mais aqueles pudores do passado em relação à sociedade e à família. E isso vai abrindo uma brecha na repressão, na coercitividade. E todos pensam, reparem no movimento hippie, que feneceu. Por quê? Por que ele acabou? Que era apenas uma brecha dentro desse processo gigantesco, baseado na nossa própria necessidade de limitar a liberdade. E teve que fenecer. Hoje, há pessoas que tentam ultrapassar isso, levando a certas inconsequências, e sofrem. Quanto mais livre o homem, mais ele se candidata ao sofrimento e à dor. Fiquemos assim, por enquanto, para que mais tarde possamos ter consciência da verdadeira liberdade, que nós ainda não temos. E acabou. Ó.